muito bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Que Deus abençoe a cada um. Tenha um dia de paz. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abrir seu entendimento cada dia mais para a palavra do Senhor. Que seu coração esteja em Cristo Jesus. E que seu amor verdadeiramente seja para com Deus a cada dia mais. Pois bem-aventurados são aqueles que ouvem, aqueles que guardam, aqueles que praticam a palavra da profecia deste livro, pois o tempo do Senhor está próximo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. A fé vem por ouvir esta palavra é a palavra de Deus. A fé não é representada por possuir uma religião. A fé não é representada por você somente crer em Deus. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, ela produz fé verdadeira para a obediência daqueles que creem. Agora, como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem por Deus enviados? Pelo que a Bíblia diz, que a fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Por isso Jesus falou: bem-aventurados são os que ouvem, os que guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está próximo. Romanos capítulo 5, versículo 12 está escrito: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e conhecemos a história de Adão. A Bíblia fala que por um único homem o pecado ele entrou nesse mundo. Através de um só homem também o pecado foi tirado do mundo. Por meio de Cristo, por meio de Adão, houve a queda humana, a queda do homem no jardim do Éden, aonde o homem não conhecia o pecado. Mas por meio de Jesus Cristo agora nós temos o acesso à salvação. A Bíblia fala que por a morte de um só homem também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. A lei, nós conhecemos muito bem a lei de Deus, a lei que foi determinada para o povo levítico. Nós conhecemos muito bem o não adulterar, não matar, não roubar, não furtar. Isso a Bíblia mostra lá em Êxodo 20. Os mandamentos nos faz entender o que é pecaminoso. Os mandamentos, eles não nos arrancam do adultério, mas nos mostram o que é adultério. O mandamento não nos arranca da prostituição, mas nos mostra o que é prostituição. O mandamento, ele não nos faz ser pessoas novas, mas ele nos mostra o que nós não podemos praticar. O 10 mandamentos dizia: não matem, não roubem, não furtem. Isso não está anulado, não está cancelado, não. Não está rasgado da Bíblia, não foi anulado, não. E Jesus disse: eu não vim anular nem um tio nem um jota da lei, mas eu vim cumprir. E Jesus cumpriu. Jesus cumpriu toda a lei. Agora, a lei de Deus se manifesta em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não consiste mais a lei de Deus em ordenanças, em tradições, em ritos, de guardar o sábado, não comer carne e porco, não fazer isso, não fazer aquilo. A lei de Deus se resume em você amar a Deus. Jesus é o nosso sábado. Se você descansa na palavra de Deus, Jesus é o seu descanso, Ele é o seu sábado. Se você medita dia e noite nessas palavras, você descansa a tua alma.
Esse é o nosso descanso. Jesus falou para Pedro: mata e come. Um animal que, numa visão, no rolo, Jesus mostrou para Pedro. Pedro falava: Senhor, nunca comi coisa imunda, nunca comi animal imundo. Jesus disse: como tu chama de imundo aquilo que eu santifiquei? Como alguém pode chamar de impuro as coisas que Deus torna puro? Como que alguém chama de imundo as coisas que Deus purifica? Por isso, meu irmão, o mundo hoje não conheceu a Deus. Por causa da graça de Cristo, é que foi rejeitado pela graça de Cristo, cuja qual foi menosprezado. Você precisa ler a tua Bíblia, examinar dia após dia o que está escrito. Jesus fala em Mateus 24, versículo 4, que muitos diriam em seu nome enganariam a muitos. Isso é um sinal evidente da volta de Cristo. O engano religioso é um sinal evidente da volta de Cristo. O engano, o aumento, multiplicação de falsos profetas é um dos sinais evidentes da volta de Cristo. As pessoas quererem ouvir somente palavras bonitas e agradáveis é um sinal muito grande da volta de Cristo. É a apostasia, é o abandono da verdadeira fé. Deixaram a verdade de Deus e trocaram pela mentira, diz em Romanos capítulo 1. Honraram, serviram mais a criatura do que o próprio Criador. Tendo conhecido a Deus, não honraram como Deus, não serviram como Deus, mas antes em seus discursos se desvaneceram. Essa idolatria ela vai levar uma multidão ao inferno e está levando multidões à perdição. A idolatria não pode permanecer em seu coração, ela te levará à perdição. A idolatria está presente em cada coisa que você menos imagina. As pessoas que valorizam mais a sua vontade do que a vontade de Deus estão idolatrando a si mesmos, estão idolatrando o pecado, os prazeres da vida. As pessoas que escolhem pelo pecado, elas estão vivendo de acordo com o seu sentimento irracional. Estão vivendo como conformados com este mundo, porque não são nascidos de Deus ainda, e por isso necessário é nascer de novo. É por isso que Jesus falou: o homem natural não compreende as coisas de Deus, mas o homem espiritual ele compreende todas as coisas, e por ninguém ele é compreendido. Jesus falou: necessário é nascer de novo da água do Espírito. Porque o que é carne se inclina para a carne. O que é nascido da carne se inclina para a carne, mas o que é nascido do Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Por que uma grande parte acha normal se embebedar, andar bêbado por aí? Porque é nascido da carne, se inclina e ama as coisas da carne. Porque a multidão acha normal começar a mulher que não é adulta. Acha normal isso, acha que isso é da natureza humana. Na verdade, isso é da natureza do diabo. A natureza de prostituição vem de Satanás. A natureza da perdição, a corrupção e impureza da alma vem de Satanás. Não é normal. A Bíblia fala: não vos conformeis com este século presente, mas moldai-vos segundo a palavra de Deus. Nós temos que ser moldados conforme a palavra de Deus. Não se conformando com as feitiçarias que estão hoje nesse mundo, não se conformando com a idolatria, não se conformando com nenhum tipo de iniquidade, mas com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos nos conformar. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A palavra do Senhor fala que assim também, como a serpente enganou Eva, Paulo ele disse: eu temo que assim como a antiga serpente enganou Eva, também venho corromper os vossos sentidos. Sabe quem que corrompe os sentidos do homem? Para que o que é certo se passe como errado e o errado se passe como certo? É o diabo, a antiga serpente, que corrompeu o entendimento de muitas pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho. 2 Timóteo 4, versículo 4. Os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam
a luz do Evangelho. Mas quem que é o Deus deste século? Não é Jesus, não é Deus, não é Miguel, é a antiga serpente, o diabo. O Deus deste século enganou a multidão, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. O entendimento de muitos está cego, a mente está cauterizada. As religiões têm feito lavagem cerebral. Todas elas fazem lavagem cerebral, todas as religiões fazem lavagem cerebral. Por isso que você não crê na palavra verdadeira. Você crê em ritos, tradições humanas, rudimentos do homem, e não no verdadeiro Evangelho de Cristo. Porque o verdadeiro Evangelho de Cristo nos resume em mandamentos. Ele se resume em um só mandamento: amar a Deus. Melhor, em 2 mandamentos se resume: e amar o próximo. Isso é o amor verdadeiro, não é o amor de Caim. Muitos têm se enganado a si mesmos, dizer amar a Deus, amar o seu próximo. Amar o seu próximo, será que você ama mesmo? Qual é o amor de Caim? Caim também amava a Deus, porém era um homicida. Muitos estão perdidos em seus pecados, dizendo amar a Deus, só que é um amor de palavras entendido. Vai dizer em Mateus 15, versículo 7: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim, e em vão me adoram, em vão me honram, ensinando preceitos de homens e doutrinas de demônios. Muitos estão honrando em vão a Cristo. A adoração falsa de palavras não chega até a Deus. Em caminhos corrompidos, o homem vivendo a sua honra a Deus, a sua adoração se torna falsa. A tua adoração não chega ao teto de sua casa, não chega nem 2 metros acima da sua cabeça, porque Deus não é um Deus que é honrado pelas mãos dos homens. A Bíblia fala em Atos capítulo 7, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco aceita ser servido pelas mãos dos homens. Isso não é de um modo literal, não, é ao pé da letra. Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. O lugar que se constrói com as mãos não é a casa de Deus. O lugar chamado de igreja feito de tijolo não é a casa de Deus. Deus realmente não habita em templos feitos por mãos humanas. E você precisa entender o porquê realmente Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque Deus, os céus não podem conter a glória de Deus. A terra, que é o descanso dos pés, não pode conter a glória de Deus. Deus, ele é muito grande para poder habitar em 4 paredes. Por isso que Deus não habitou nem no tempo antigo nem hoje em 4 paredes. Davi quis construir casa para Deus, mas a sua descendência, Salomão, construiu. Só que Salomão falou: Senhor, como que o Senhor habitará dentro desse templo, sendo que os céus não podem te conter e a terra não contém a sua glória? Isso não fica claro para você que Deus nunca habitou em templos feitos de pedra? Aquela não é a casa de Deus. Aquilo não é a casa de Deus. Aquilo lá é o lugar onde você vai, mas a casa de Deus ele quer fazer dentro de nós, dentro de você. 1 Coríntios diz que vosso corpo é o templo e morada de Deus. Em 2 Coríntios também diz no capítulo 6: nós sabemos que o vosso corpo é templo e morada de Deus. Aquele que destruir o templo de Deus, que é o seu corpo, também será destruído por Deus. O teu corpo é templo e morada de Deus. O que você está fazendo com o templo de Deus, que é o teu corpo? Usando ele para imoralidade, usando ele para perversão, usando ele para a vida imoral. O que você tem feito com o templo de Deus? Esse corpo não pertence a você. Ah, meu corpo, minhas regras, isso não existe. O corpo pertence a Deus. Deus criou os seres viventes.
Ele diz: não sabeis que o vosso corpo é templo de Deus e não é proveniente de vós mesmos. O corpo pertence a Deus. Por isso aquele que destruiu o templo de Deus, que é o seu corpo, será destruído por Deus. O pecado é a destruição, a bebedeira, as orgias, imoralidades, homossexualidades, idolatrias, feitiçarias. Todo tipo de pecado é a destruição do templo de Deus. O engano, o charlatanismo, a mentira, a malícia, a maldade, o homicídio, todo pecado é a destruição do templo de Deus. Paulo ele fala: não sabeis que aquele que comete adultério peca contra o seu próprio corpo, e o seu próprio corpo é o templo de Deus. E a Bíblia fala em Isaías que o que nos separa da presença de Deus são nossos pecados. Como que você vai se aproximar de Deus? Não vai ser por causa do seu dízimo, não vai endurecer, não vai ser por causa do seu dinheiro. O seu dinheiro é para sua perdição. Não vai ser porque você é um ofertante fiel. Isso aí quem está de olho é o diabo, são os falsos profetas. Deus, ele busca os verdadeiros adoradores na terra. Cadê os verdadeiros adoradores de Deus nessa terra? Adoradores de Mamon está cheio em cada congregação. Adoradores de Mamon está cheio em cada religião. Mas qual que é o culto a Mamon? Culto que envolve dinheiro. Culto de uma pregação falsa que só fala em dinheiro. Um culto de arrecadação de dinheiro. Isso é um culto a Mamon. Campanhas e mais campanhas. Arrecadações e mais arrecadações. Goiânia está cheia de falsos profetas. Essa terra tem sido enchida pelo diabo de falsos profetas. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus vier, ele vai reinar por 1000 anos. O diabo não está solto, ou melhor, não está amarrado, mas está solto. A Bíblia diz que ele será amarrado por um pouco de tempo quando Jesus Cristo vier. Não está amarrado, está solto. O diabo é o vosso adversário. Anda rugindo e bramindo como leão ao vosso derredor, ao seu derredor, buscando a quem possa tragar. O diabo foi tentar Jó, mas chegou primeiro a quem? A Deus. O que o diabo falou para Deus? Eu vi o teu servo Jó. Deus falou o quê? De onde que tu vem, Satanás? De rodear e vagar pela terra. Ele respondeu para Deus. Não estava preso, não estava amarrado. Estava rodeando e vagando pela terra, buscando tragar uma alma. Ele é o seu adversário. Por isso que a Bíblia fala: sejam sóbrios e vigilantes até a volta do Senhor Jesus Cristo, até o dia do Senhor. Tenha sobriedade, esteja atento, porque o dia do Senhor virá como relâmpago, no qual os céus e a terra se passarão. O dia do Senhor virá, assim como o relâmpago é avistado ao oriente e logo é visto no ocidente, assim será o dia do Senhor. A Bíblia fala no versículo, Romanos 5, versículo 13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Se não houvesse lei, não havia pecado. Se a lei não existisse, não tivesse existido, não haveria pecado. Porque a lei, ela apresenta o homem. A lei, ela não é boa para salvar, mas a lei, ela é boa. Ela é boa para te mostrar o que é pecado diante de Deus. A lei, Jesus, ele foi encerrado debaixo da lei, cumprindo a lei e morrendo pela lei. Mesmo não errando, mesmo não pecando, mesmo não transgredindo a lei, Jesus foi encerrado debaixo da lei, sendo crucificado. Para você ver que a lei de Deus, a lei de Cristo, ela é melhor, é uma nova e melhor aliança, a eterna aliança que se resume
em 2 mandamentos, e você vê que Jesus, ele diz: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. O dom gratuito de Deus vem pela ofensa. Você sabia que o pecado é uma ofensa? Para você que acha que é tão normal pecar, a Bíblia fala que o pecado é uma ofensa contra Deus. Para você que acha que é normal se bebedar, para você que acha que é normal adulterar, para você que acha que é normal mentir, você acha normal o pecado, mas o pecado é uma ofensa contra Deus. Todas essas coisas ofendem a Deus. Todos os pecados que ele pratica ofendem a Deus, é uma ofensa contra Deus. A pessoa está ofendendo a Deus e se sentindo ofendido. Realmente os valores se inverteram. Deixaram de adorar o Criador, de honrar a Deus, e honraram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito. Como nos dias de Noé, o que Deus tinha dito? A terra vai ser destruída, a terra vai ser varrida com as águas do dilúvio. O povo deu ouvidos? Não, o povo não deu ouvidos. O povo entrou pela porta? Não entrou pela porta. Não quiseram entrar pela porta. Assim também será a volta de Cristo. As pessoas não darão ouvidos, como não estão dando ouvidos. A Bíblia fala que os homens se tornarão amantes de si mesmos, amantes dos prazeres, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. A palavra está isso somente mostra orgulho. Mostra que o dia do Senhor ele vem. E a palavra do Senhor fala que, assim como pela ofensa de um homem, pela ofensa de muitos, um homem, aqui fala no versículo 15, assim como pela ofensa de muitos, pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo. E não foi assim o dom como a ofensa, por só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo, por um só homem veio a ofensa, Adão transgredindo a vontade de Deus. Deus falou: não comerás do fruto que está no centro do jardim, porque certamente morrerás no dia em que comerdes do fruto. Adão não deu ouvidos, comeu do fruto. E assim, por essa mesma ofensa, entrou o pecado no mundo inteiro. Assim, por essa ofensa, o pecado entrou no mundo, mas a Bíblia fala que por um só homem também o pecado foi tirado. Quando Jesus se entregou na cruz, você precisa entender que quando Jesus se entregou na cruz, isso significa que não há mais pecado no mundo, que nós agora não pecamos mais. É o que muitos querem tentar empregar sobre nós. Hoje não é verdade. O pecado está no mundo sim, o adultério ainda existe. A imoralidade está reinando sobre o mundo. O homicídio ainda reina. Há pecado no mundo ainda sim, porque os mandamentos não foram anulados. Aonde não há lei, não há mais pecado. Mas ainda existe a lei. Ama a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É a lei. A lei que se resume pela graça de Deus é esta. Se não houvesse mais leis, não haveria mais pecado. Existe. E aqui a Bíblia fala que então, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque
Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E Jesus foi obediente em morte de cruz. A Bíblia diz que Jesus foi obediente ao Pai, obediente a Deus, e foi obediente em morte de cruz, ao ponto de se entregar na cruz. Jesus disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja antes feita a tua vontade. Então Jesus estava na cruz pela vontade do Pai. Pela vontade de Jesus, ele queria desistir da cruz, sabendo do peso que ele carregaria sobre si mesmo e levar o pecado de toda a humanidade. Esse é o peso que Jesus levou na cruz, o pecado de toda a humanidade. A Bíblia fala que Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, ele levou o pecado de muitos. Não significa que foi de todos, foi de muitos. Dos muitos que estavam ali, dos que estavam presentes até os anteriores, gerações anteriores. Jesus levou o pecado. Os nossos pecados, nos tempos atuais, precisamos deixar os pés da cruz hoje. Para que o corpo do pecado venha a ser desfeito, precisa ser abandonado. Para que o pecado seja desfeito, precisa ser deixado. Em Romanos diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A recompensa da imoralidade é a morte. A recompensa da idolatria é a morte. A recompensa da feitiçaria é a morte. A recompensa da bebedeira é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E que morte é essa? A Bíblia fala em Apocalipse 20, versículo 14. A saber, o lago de fogo e enxofre, esta é a segunda morte. O lago de fogo e enxofre é a segunda morte. Não estamos falando de uma morte inconsciente, onde não há mais lembrança e nem memória. Estamos falando de algo que a Bíblia relata bem claro. O lugar de tormento, ranger de dentes, choro. E a Bíblia diz que o seu tormento sobe de eternidade. A fumaça do seu tormento sobe de eternidade a eternidade. A quem você tem se sujeitado? A quem você tem escolhido? Para quem você tem reservado a tua alma? A quem você tem guardado a tua alma? Para onde ela irá? Sabendo que o corpo tornará o pó da terra. Da onde o corpo veio? Para o pó da terra. Ele retornará um dia. Mas o espírito de vida terá que retornar para Deus. E para onde irá a tua alma depois que ela se desprender do corpo? Porque sabendo que se nosso tabernáculo terrestre se desfazer, que é o nosso corpo, nós temos um edifício, uma casa feita pelas mãos de Deus. Você tem que ter essa certeza, que a tua casa, não feita pela mão dos homens, a tua casa eterna junto com Deus está preparada ainda.